Vamos rogar ao Senhor que nos mantenha aqui, fazendo aquilo que não é fácil de fazer, olhar para o interior da nossa família é algo muito difícil, porque muitas vezes são nutridos pecados muito cômodos que simplesmente ninguém vê e nós podemos tão somente dizer que é um costume natural, é algo normal e nós nos acostumamos com ele, então a sua feiura diminui e nós não vemos mais a feiura tão gritante como é. E ter isso exposto acaba sendo muito ruim, muito incomoda demais, né? Então, disposição do nosso coração aqui que nós estejamos entendendo mesmo que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos pastoreia, que o Senhor cuida de nós, mesmo que quando para isso é necessário abrir um pouquinho a ferida, né, para colocar o seu remédio. Então, temos refletido especificamente sobre isso, edificando famílias intencionalmente piedosas, preservando os papéis que Deus estabeleceu para as famílias. Então vamos orar mais uma vez, que o Senhor acalme nosso coração e nos ensine. Nosso Senhor e Deus, nós precisamos muito das Tuas mãos moldando o nosso lar, Deus. Moldando pais, mães, filhos, filhas, para que cresçam, por sua vez também sejam pais e mães. Ajuda-nos para que nós possamos fazer isso na mais profunda piedade, em extrema contrição, entendendo que não somos suficientes, entendendo que com muita facilidade o nosso lar, ao invés de ser um jardim que cultive flores para o Senhor, pode ser um grande campo seco, podre e vazio. Isso é muito natural para nós, pessoas caídas, que com muita facilidade escolhe o pecado, escolhe o mal. Todos nós, ó Senhor, somos imensamente carentes do Senhor. Então, por favor, Senhor, ajuda-nos, fala a cada coração de forma muito particular, de acordo com as realidades de cada um, que o Senhor, graciosamente, com a tua voz meiga e suave, incline o nosso coração para glorificar o Senhor nos papéis que o Senhor estabeleceu para nós e que o mundo, com tanta sagacidade, busca destruir, Senhor. Que o fato de nós estarmos no retiro seja uma ilustração muito viva do quanto nós precisamos sermos separados desse mundo, seja exercendo o nosso papel no lar, na escola, na sociedade, no trabalho e assim por diante. Meu Deus, ajuda-nos para a glória do Senhor. Amém. Mães não descansam. Mães cansam. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Pela manhã, hoje à noite, nós continuaremos falando sobre as mulheres, mas agora enquanto filhas e não enquanto aquelas que devem ser edificadoras do seu lar, aquelas que devem ser responsáveis por nutrir o oxigênio do lar com piedade, com devoção e contrição. Nós vivemos dias absurdamente estranhos, meus irmãos, muito estranhos. As mulheres têm sido seduzidas por aquilo que simplesmente elas não precisam. Nós observamos gritos de liberdade para as mulheres que, na verdade, lhes aprisiona, proclamações de empoderamento que, na verdade, lhes torna cada vez mais fracas, coerção para caminhos de felicidade que, na verdade, lhes fazem infelizes e sozinhas no final de suas vidas. E não é por acaso que cada vez mais os holofotes têm se voltado para as mulheres, empobrecendo a masculinidade e tentando de alguma forma empoderar as mulheres, nutrindo características que elas não têm, elas não foram criadas com essas características, simplesmente porque os papéis que elas devem exercer não precisam dessas características. Então, busca-se fazer um transplante de características do homem masculinas para as mulheres. E à medida que promete tudo isso para as mulheres, valores que eram tão caros a elas, simplesmente são destruídos, são diluídos e
paulatinamente, gradativamente, a cultura tira a beleza de outrora. Aquilo que era tão lindo para os próprios olhos das mulheres, a sua feminilidade, a sua maternidade, isso vai se tornando feio, porque nós damos lugar ao nosso coração para as seduções desse mundo. Ou seja, aquilo que antes era um manancial de realizações, agora se torna uma cisterna rota, uma fonte vazia, uma fonte de opressão, de tristeza, de infelicidade. Uma fonte que a torna inferior e não uma fonte que a completa. Isso porque, ao invés da fragilidade da mulher ela ser protegida, e os homens têm uma absurda responsabilidade nisso, porque eles devem reconhecê-las como a parte mais frágil. Ao invés dessa fragilidade ser protegida, ela tem sido manipulada, usurpada para fins perversos. E mesmo vendo, nós simplesmente nos calamos, ficamos insensíveis e apáticos. Infelizmente, elas têm caído nessa armadilha. Talvez na escola que a sua filha estuda, você enxerga isso. Talvez entre os seus parentes, impulsionando a sua filha, você enxerga isso. E simplesmente porque é um parente, você fica calado, você não luta, você não contrapõe as palavras que são lançadas para sua filha, as necessidades que são impostas para sua filha, porque é o seu pai que fala, porque é a sua mãe que fala, porque são os seus irmãos, e assim por diante. Como se eles tivessem o privilégio da corrupção do coração das suas filhas. E se vocês se calam, então elas precisam receber, porque aqueles que deveriam proteger simplesmente não protegem. Mas ainda nós não estamos falando de mulheres enquanto filhas, mas da responsabilidade dos pais para com as mães e, por sua vez, das mães para com as suas filhas ou os seus filhos. Infelizmente, as nossas amadas irmãs, que deveriam ser cuidadas por nós, têm caído nessa armadilha e se tornam suas próprias sabotadoras. Elas começam a almejar aquilo do qual elas deveriam fugir. E aí elas constroem as mesmas armadilhas que o mundo construiu a primeira vez para elas. E toda essa trama malévola tem feito as mulheres almejarem e viverem por aquilo que elas não conseguem reter por poeira, por vento, por pó, por fumaça. Uma beleza que se torna feiura com o passar do tempo, porque não se nutre maturidade, sabedoria e piedade, mas por aquilo que o próprio tempo atesta que cairá. Cairá. Mas por isso elas vivem. Um sucesso que se torna fracasso quando as conquistas do mercado não sobrepõem à solidão de uma velhice exposto por um funeral vazio no final de suas vidas. Uma realização que se torna frustração, porque simplesmente, embora seja reconhecido na sociedade por aquilo que tem, por seus diplomas acadêmicos, mesmo assim não preenche o vazio de quem não é querida ou amada, simplesmente por ser uma mãe, uma esposa, uma filha fiel e piedosa, um conforto que se torna destruição e morte quando ela percebe que simplesmente lutou toda uma vida e não edificou nada. É um castelo de areia que cai ou de cartas que se desmancha. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje as mulheres não reconhecem mais o dom, a graça, o absurdo privilégio de ser mãe. O maior empoderamento dado à mulher, porque somente ela pode fazer isso, somente a ela foi dado esse poder de ser nutridora, geradora de vida, mesmo no ambiente de morte que nós vivemos. E para a maioria esmagadora das mulheres, ser mãe não equivale à felicidade, realização e contentamento. O que é gritantemente percebido nas Sagradas Escrituras. Mas agora as mulheres têm fugido disso, porque vai deformar o seu corpo. Então,
vai tirar o seu tempo, a sua nutrição dos seus prazeres. Então, ser mãe hoje equivale a somente sofrer a tristeza, a dor. Como se na vida cristã a anulação não fosse um exercício de piedade. Eu não sei se você sabe, mas quanto mais você aparece, mais feio você se torna. Seja homem ou mulher, isso se aplica a qualquer um. Talvez por isso a posição das mulheres no lar cristão seja tão grande, porque a sua nutrição é em silêncio e anonimato, cultivando a atmosfera de piedade que muitas e muitas vezes ninguém vê e ninguém enaltece. A anulação é um instrumento de santificação, irmãos. Nós não somos vistos, por isso ele é. Nós não aparecemos. E embora nós lutemos para que isso não aconteça, para que não sejamos anulados, para que não sejamos humilhados, a humilhação e a anulação é um dos grandes instrumentos de santificação do qual nós desprezamos. Simplesmente porque a reflexão mais básica é porque esse mundo empodera você para que não seja anulado e para que não seja humilhado. Mas também essa é uma reflexão que, embora tão simples, nós não fazemos. E isso nos mostra que essa geração não tem dado luz somente a homens fracos e frouxos, mas também a mulheres frustradas com aquilo que são fêmeas, nutridoras do lar, donas de casa, mães de família. Mulheres frustradas. E a frustração é natural, porque à medida que elas são seduzidas e anseiam por aquilo que elas não precisam, mas que a cultura lhes impõe, acontece a frustração. E a frustração acontece quando, mesmo tendo as suas expectativas realizadas, acadêmica bem conceituada, concursada, empresária de sucesso, benquista na sociedade, mesmo quando ela tem essas realizações realizadas, ainda assim, não experimentam satisfação. O vazio continua. Parece faltar algo. E é natural, porque ela não corresponde àquilo que Deus criou para que ela correspondesse. É natural. Mas aí ela busca mais desafios do mercado de trabalho, mais desafios acadêmicos, mais aceitação social, um corpo mais enaltecido, e as redes sociais ajudam isso avassaladoramente. Mas ainda assim, a frustração irá lembrá-la no vazio do seu quarto. Que isso ainda não é suficiente. Mas sem a iluminação do Espírito Santo, ela simplesmente não consegue perceber. Embora até instrumentos ao seu redor gritem para ela. Mas ela simplesmente não quer dar o braço a torcer. E é isso que acontece, irmãos. Infelizmente. Mulheres desejam casar, mas não para ser mães, não para serem donas de casa, não para serem anuladas, não para viverem em silêncio e anonimato, entendendo que esse é o campo secreto destinado a elas para que glorifiquem a Deus, dramatizando a sua piedade, sem que ninguém muitas vezes enalteça. Mas muitas mulheres desejam casar, ainda. Muitas. Mas, quando casam, não se satisfazem com a vida do lar. Ou pior ainda, não nasce satisfação ao serem mães. A realização ao serem mães. Muitas, na verdade, observam a quantidade gigantesca de privações com a qual foram assaltadas. E aquele aspecto romântico, seja do ensaio fotográfico, da gestação, até as fotos tiradas e postadas e o book compartilhado daquele bebê com posições tão arquitetonicamente projetada, não é romântico o suficiente para superar a frustração das suas perdas e anulações. Não é. Por quê? Porque ser mãe não é mais o suficiente para uma mulher. Não é mais a satisfação de uma mulher. Por isso, nós vemos a expectativa incorreta que leva à idolatria do descanso. A idolatria do descanso. Mas, meus irmãos, ser mãe, ser esposa no plano de Deus, equivale a constantemente cumprir
sua missão para a glória de Deus, sem descanso, em piedade, em silêncio e anonimato. Mas nunca sem sacrifícios. Nunca sem sacrifícios. Mães não descansam. Mães cansam, irmãs. Isso deveria ser algo que na parte de trás dos votos do casamento deveria estar impresso naturalmente. Agora, fostes alistada para uma vida de cansaço, anulamento e anonimato. E ainda assim, sua maior glória será, quanto mais isso acontece, ter satisfação nisso. Porque é dessa forma que glorificará a Deus. Deveria, não deveria? Mas nós somos muito açoitados com filmes românticos, não somos? Mães não descansam, mães cansam. O mercado de trabalho não pode ter o privilégio do seu cansaço. O seu filho, sim. O seu casamento, sim. As realizações profissionais e acadêmicas e o enaltecimento do seu corpo não deve ter o privilégio do seu cansaço. Os seus filhos, sim. O seu lar, sim. A sua família, sim. E aqui o nosso objetivo ainda não é mulheres enquanto filhas piedosas, nós ainda veremos isso. Mas, obviamente, irmãos, seja falando de homens como pais, mulheres como mães, homens enquanto filhos, mulheres enquanto filhas, tudo se aplica a todos nós, porque em algum momento nós somos um e o outro. Mulheres como mães de família, piedosa. De onde vem o vento, irmãos? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Né? Gastaram 12 horas pensando, de onde vem o vento? Às vezes nós não percebemos que um lar piedoso é nutrido por uma mãe que ora. E não é visto muitas vezes. A piedade dos filhos é tecida por uma mãe que constantemente se derrama em oração, em pensar que o seu filho pode um dia ser recepcionado no inferno, porque ela não amou o suficiente para pleitear por ele de joelhos. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos mães querendo os seus filhos doutores, juízes e concursados, mas não salvos. Não salvos. Não salvos. Mães, descansar traz destruição. Mães, cansar é o sacrifício da missão recebida. Mães, cansar é instruir para a eternidade. Esses serão os nossos 3 pontos. Então vamos ao primeiro. Todos começarão assim. O que aquilo que é condenado traz? Destruição. Mães, descansar traz destruição. E nós vamos ver a figura descrita nas Sagradas Escrituras como foi uma mãe carnal, mundana, egoísta e perversa, a Atalia. 2 Reis, capítulo 8. Isso daqui, irmãos, equivale a colocar os seus próprios interesses acima de Deus. Descansar aqui não corresponde tão somente a deitar no sofá ou a almejar uma cama. É estranho porque o desejo pelo descanso que nós observamos hoje nas mães não é o descanso piedoso que exibe a dependência de Deus, porque isso o sono exibe. Isso a nossa fragilidade exibe. Isso é o resultado de um desgaste redentivo em prol de uma família piedosa. Não é esse tipo de descanso que nós vemos as mães almejando hoje. Um descanso que exibe dependência. É aquele descanso que, embora você faça tudo para disciplinar os seus filhos, discipular os seus filhos, fazer o seu marido ouvir, ainda assim você não consegue, e aí você vai de joelhos e cansa e diz, Senhor, eu não sou suficiente. Eu já lutei de pé, agora eu vou lutar de joelhos, porque eu sei que não sou suficiente. Não é esse tipo de descanso que nós vemos sendo almejado. Não é. Em meio ao desgaste, para forjar a piedade, esse termo é precioso, irmãos. Forjar a piedade como um instrumento, como as próprias mãos do Senhor
criação dos filhos. Nós vemos, na verdade, a idolatria do conforto. Mulheres assim não edificam o lar, elas destroem o lar. A sua preguiça o corrompe. O seu desejo por conforto o corrompe. E cada palavra de murmuração é um combustível para Satanás e um convite para demônios entrar no seu lar. Mas ainda assim não percebe. E os maridos também não. E os pais também não. Isso não quer dizer que, no entanto, que elas não gerenciam o seu lar ou não eduquem os seus filhos. Entenda, não é isso. É óbvio que elas fazem. São os propósitos que são outros. Na verdade, elas educam muito. Muito. Mães que não edificam para a piedade, educam e gerenciam o seu lar. É claro que elas fazem, mas elas não fazem pelos padrões de Deus. Elas não labutam pela piedade. E existem mulheres que são absurdamente ordeiras e sacrificam as suas vidas muito, muito mais do que muitas cristãs. Mas o objetivo é outro. O propósito é outro. Os seus gemidos, as suas dores, as suas enfermidades não ecoam na eternidade com o Senhor. Na verdade, faz uma morada no lago de fogo e enxofre. Porque os seus gemidos, mães, aqueles que talvez você não deixe os seus filhos ouvirem, e os seus esposos, eles ecoam em um lugar. E eles edificam em um lugar. Em uma eternidade. Não é em vão. Forjar piedade como se você tivesse o poder de moldar corações, de construir temor. Isso não é em vão. Não é em vão. Mas nesse mundo tão midiático, tão expositivo, com a necessidade absurda por parecer piedosa, haja vista a quantidade de mulheres que têm aparecido nas mídias sociais como tutoras, como mães bem-sucedidas, como mães vitoriosas. É absurdo. Muitas até anulam completamente os seus esposos. Ninguém sabe nem quem é o esposo dessa. Ninguém nem conhece o esposo dela. É ela que é reconhecida. É ela que é notoriamente bem-sucedida. É ela que é vista. Mulheres que desejam aparecer com o pressuposto de contribuir para que outros edifiquem piedade. E nós não enxergamos isso como uma anomalia. Nós as seguimos, aprendemos, como se o papel disso não fosse a igreja local e não fosse o seu marido. Absurdo isso. Absurdo. Simplesmente, as nossas esposas seguem, escutam com absurda autoridade, porque aquilo que aparece ali naquele instante é piedade. É tudo que nós precisamos ver para reconhecer naquela mãe, naquela esposa que agora é tutora e autoridade e agora tem a posse do meu coração como um testemunho de piedade. Você não as conhece. Você não as conhece. Me assusta a quantidade de mulheres que têm sido aclamadas nas mídias sociais. Olha, irmãos, eu fico absurdamente assustado. Muito assustado. Essas mulheres que labutam muito, mas não com os padrões de Deus, elas edificam lá segundo a carne, conforme os interesses egoístas e os padrões mudando, de forma que lhe traga conforto e paz. Seja por ter na realização do seu coração o fato de que o filho venceu na vida, a filha venceu na vida, e agora ela pode morrer em paz, mesmo indo para o inferno. Isso é suficiente simplesmente porque discipular, forjar piedade exige mais. Não é forjar um acadêmico bem-sucedido, irmãos. Isso não exige muito, não. Quem foi que disse que forjar para esse mundo exige? Forjar para o mundo por vir, forjar para os céus, forjar para outro mundo. Isso exige o derramamento de sangue. Não foi assim que Jesus Cristo fez? Como foi que a sua salvação foi conquistada por ele na cruz? O perdão dos seus pecados, a paz com Deus. Como foi? E por quê?
de vocês, que forjam no mesmo lugar que ele está, não exigirá o sangue de vocês, o suor de vocês? Será que os céus não é tão digno do seu suor? Será que a eternidade de glória não é tão digna do seu sangue, das suas lágrimas, do seu vigor, da sua saúde? O que nós vemos hoje são mães trabalhando numa espécie de automação da criação. Elas fazem o que fazem porque já fazem todos os dias e dá certo, então pronto. É por causa disso que mulheres entretêm os seus filhos com videogames, com televisão e celulares, para que eles possam comer, para que eles possam ficar calados, porque disciplinar dá trabalho, porque gritar expõe e traz vergonha. Grite! Grite com seus filhos! Se ele não consegue ouvir um grito porque vai machucá-lo emocionalmente, o mundo destruirá. E você será responsável por isso. Porque eu estou sendo exposta. Seja exposta! Automação. Nós criamos os nossos filhos hoje num processo de automação. Não julgamos mais. Porque fazemos o que fazemos. Simplesmente nós fazemos porque dá certo. É mais pragmático. Eu ganharei mais tempo com isso. Eu serei mais produtiva enquanto a isso. Eu terei mais tempo para descanso. Terei mais tempo. Você pode até dizer, eu terei mais tempo para o meu devocional, eu terei mais tempo para a minha leitura de livros, eu terei mais tempo. Elas sabem o que precisa fazer, então somente fazem. E outras fazem também. E é o que nós vemos, não é? Influências, mulheres, mostrando a você como ser mais produtiva. Como ser mais prática no cuidar dos seus filhos. Você não aprendeu isso com sua mãe? Não? Meu pai era ímpio, eu aprendi isso com ele. Dignidade, caráter. Eu vivi com mulheres ao meu redor que não eram crentes, mas sabiam ser mãe, entendiam o propósito da maternidade. A minha mãe não foi uma figura de piedade para mim, não foi uma figura de temor, não foi uma figura a ser seguida. Na verdade, foi um exemplo que precisa ser combatido, e isso fica na minha mente muitas vezes. E não serei saudosista, uma mulher ímpia. Mas me ensinou o que não é ser mãe. Como não criar filhos, como não nutrir um casamento. Ainda assim, isso não é jogado fora. Aprendi, e aprendi muito, muito mesmo. Nós podemos observar algumas mães assim nas Sagradas Escrituras. Uma delas é a Atalia, filha do perverso rei Acabe, Jezabel, esposa de Jeorão em Judá. 2 Reis, capítulo 8. Atalia, ela já foi, na verdade, produto de uma família corrompida. Se você olhar um pouquinho a uma geração anterior, se você olhar para os seus pais, você poderia ver o seu destino de desgraça se Deus não tivesse lhe alcançado. Ou todos aqui têm pais piedosos, pais cristãos, pais tementes ao Senhor, pais que não nutriram, não ensinaram, não discipularam o que é ser mãe, o que é ser esposa, o que é ser marido, o que é ser pai. Talvez muitos aqui destruíram a corrente dessa maldição, não fazendo aquilo que os seus pais fizeram. Não fazendo aquilo que inconscientemente, por ociosidade, você aprendeu com seus pais. E você quebrou isso. Com a Atalia não aconteceu isso. Ela passou adiante a desgraça. Ela passou adiante a maldição. E o seu filho foi tenazmente discipulado por ela para a carne, segundo os seus próprios desejos e anseios carnais, realizações e expectativas. Ele foi discipulado. De alguma forma, os nossos filhos são discipulados. Em silêncio, eles aprendem. Não é assim que acontece? Mãe, mas a senhora faz isso. Eu nunca falei. Pai, mas o Senhor diz isso. Eu nunca falei isso para você. Mas fazem. A Atalia foi um produto já de uma família corrompida pelos seus próprios propósitos terrenos. Ela foi utilizada para casar com Jeorão,
como um mecanismo de negócio para selar um acordo entre reinos, um acordo que não glorificou a Deus e não era da vontade de Deus. Atalia foi um instrumento de conquista e realização. Tem alguma semelhança com a forma como nós criamos os filhos hoje? Bom, eu não pude fazer isso, mas ele poderá. Eu não tive essa oportunidade, mas eu terei. Ele terá. Eu não tive isso, mas ele terá tudo aquilo que eu não tive. Tem alguma semelhança com o que acontece hoje? A formação acadêmica dos filhos como uma forma dos pais se realizarem, porque idolatraram sonhos e expectativas mundanas e não conseguiram corresponder com isso, mas os seus filhos corresponderão. Ela usurpou o trono de Judá e reinou por 6 anos. Quase destruiu toda a família real. Sendo mãe de Acasias, este seguiu os passos do avô, os passos do seu pai, porque teve como conselheira a sua própria mãe perversa, Atalia. E também fez o que era mal perante o Senhor. Abra aí em 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 3. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. 2 Crônicas 22, 3. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, rei perverso e carnal. Por que ele andou nesses caminhos? Ele foi discipulado para isso. Porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Entenda o ponto da reflexão aqui. Descansar significa tão somente permitir o coração caído do seu filho seguir o seu curso natural. Significa não se levantar para o combate, porque isso causa desgaste. Você não precisa fazer muito para o seu filho percorrer o caminho da corrupção. Não precisa. É só compreender a sua impiedade e colocar panos quentes sobre ele. Olha, o seu filho é quietinho assim porque, na verdade, é a índole dele, é o gênio dele. Você foi muito abençoada, minha irmã. Você foi muito felizarda. Agora o meu. Impossível. Não é assim que acontece? E aí nós desenvolvamos vários mecanismos de psicologia para isso. É porque ele é sanguíneo. É porque ele é fleumático. É porque ele é abestado. Né? Devia ter esse também. Né? Devia ter. Eu cresci sem me chamar de abestado e nem por isso eu sou emocionalmente deficiente. Burro. Ei, burro. Presta atenção. Abestado. Faz direito. Isso não pode. Não pode. Vai machucar emocionalmente o seu filho. Vai colocar palavras em sua mente e moldar os seus caminhos. Vai amaldiçoá-lo. Homens frouxos e fracos. Eu estou dizendo para você chamar seu filho de burro, não. Eu chamo os meus, não precisa chamar o seu, não. Não precisa. Isso não precisa. Um adendo. O cansaço não é o simples resultado de ser mãe. Toda mãe cansa. Não é. Mas é o de ser uma mãe piedosa. O cansaço delas é um louvor a Deus. É um hino cantado na mais profunda contrição a Deus. Não é combustível para a murmuração. Não é uma desculpa para a murmuração. É um cântico de louvor a Deus. É isso que é o seu gemido de cansaço. É a sua respiração ofegante, profunda, de quem trabalhou o dia todo, se gastou todo um instante sem descansar e ainda assim no final do dia tem que dormir sem nenhuma palavra de reconhecimento. É o seu modus operandi. É isso. Portanto, meus irmãos, o descanso
não é para não criar, mas para não criar intencionalmente, porque todas as mães criam, mas não com intencionalidade piedosa. Infelizmente, muitas mulheres não compreendem que a maternidade não é um filme romântico, não é um conto de fadas com nuvens de algodão e um mar de chá gelado. Não é. A maternidade é a batalha para cumprir a missão recebida por Deus para edificar em silêncio e anonimato uma semente piedosa. O silêncio e anonimato é porque ela não exige reconhecimento. Se a sua satisfação está no reconhecimento do seu esposo, está ruim para você. Porque você o colocou no lugar divino, que ele não deveria ser colocado. Ele não vai corresponder a isso. Não é porque você espera gratidão dos seus filhos. Eles também não darão. Isso exige sacrifício, cansaço intenso. John Flavel, o puritano, ele fala algo tão lindo. Talvez os nossos filhos poderiam falar isso ou não. Ele diz assim: que misericórdia foi para nós ter pais que oravam por nós antes de nos terem. Assim como em nossa infância, quando não podíamos orar, eles oravam por nós. Agora, os seus filhos não sabem quais caminhos trilhar, mas você sabe. Você precisa pavimentá-los para ele. É você que vai trilhar esse caminho agora, segurando-o no colo, segurando em sua mão. Não é um caminho cujo resultado é o conforto, é o descanso, é o reconhecimento. Não. Mas porque os seus filhos precisam. Porque esse é o seu papel. Porque descansar traz destruição. E a destruição não vem só para você. Vai exatamente sobre a vida daquele que sugou de você a sua vida, a sua saúde, o seu vigor. E quando você tributa tudo isso para a temporalidade desse mundo, você está sendo muito tola. Porque você tem a opção de fazer isso para ecoar na eternidade, não para passar com esse mundo que passa. Descansar traz destruição, mães. Mães, cansar é o sacrifício da missão recebida. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aqui é o resultado de honrar a missão com fidelidade. Como será fiel a missão? Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, falando daquilo que foi tomado do primeiro casal, tomado da criação, mas a graça concedida à mulher. Todavia, será preservada a mulher através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Irmãos, em meio às maldições que nós vemos na punição por desobediência a Deus, a mulher ela foi agraciada a continuar com um dom que ela recebeu antes da queda, antes do pecado, o dom de gerar vida. E não é por acaso que a infertilidade é observada no enredo de todas as Sagradas Escrituras como algo negativo. É como se tivesse faltando algo a ela, é como se ela não tivesse sido beneficiada por aquele resquício do dom de Deus antes da queda. Na verdade, hoje isso tem sido perseguido. Homens se mutilam, castrando a si mesmo para serem inférteis. A infertilidade não é mais um sinal do favor de Deus. É algo almejado. Porque a escola está muito cara, não dá para ter mais filhos. Porque um filho é suficiente. Olha quanto custa criar um filho. Pais que fazem as contas da feira e contabilizam o fato de que não podem ter mais filho porque não pode pagar. Pais covardes. Esses são pais covardes. Pais que têm medo da luta. Pais infiéis, ímpios. Pais que não têm esperança e confiança no Senhor que nutre. E com isso os católicos nos botam de joelhos. Porque são devotos a gerar filhos.
Infelizmente, vergonha nossa. A maternidade é um presente, irmãos, que lembra o propósito da criação. Não é assim? Lembra? Lembra antes da queda. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Diante disso, o cansaço não é devido à maternidade, mas à luta para edificar filhos que anseiam os céus. Não filhos que anseiam esse mundo. Na verdade, esses filhos devem olhar para suas mães e, vendo os seus corações, ver o único amor que conduz a sua vida é a eternidade de glória com o Senhor, não o seu corpo, não os seus estudos, não o seu trabalho, não a sua cama, mas o desgaste de algo, por algo que vale a pena viver, que é um dia ver a face daquele que lhe salvou. Filhos que amam a Cristo. O descanso é o oposto a isso. Salmo 127, vamos ler? Salmo 127, versículo 3, diz assim: a herança do Senhor são os filhos. Isso é um insulto para as mulheres. Não somos um instrumento de manufaturamento. Não somos uma fábrica de vidas. Mulheres empoderadas que mutilam a si mesmas, mutilam o seu ventre, mutilam os seus propósitos. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Entenda, o fruto do ventre é o seu galardão, não é o seu sofrimento, não é a sua angústia, não é o combustível da sua murmuração, é o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. As mulheres que envelhecem sabem disso. Mulheres cujo lar é frutífero terão filhos para ampará-la. Terão filhos para cuidar dela. Mulheres empoderadas não terão quem carregar o seu próprio cachorro. Tiveram uma vida podre, infeliz e frustrada. E terão um funeral triste. Que ilustrará a forma com que viveu. Eu já fui para funeral assim, irmãos. Eu já fui para funeral de mães assim. Mães especificamente. Funeral de quando a mãe morre, a filha se alegra com a herança recebida. Uma casa, bens, pontos alugados. Filhos que anseiam a sua morte para ter o que você tem. O que você conquistou, tributando no altar do mundo. Você morre para dar um conforto carnal a filhos que não amam o Senhor. Agora observe o mundo à sua volta. Toda sedução para não corresponder à maternidade piedosa deveria ser evidente para nós. Nós deveríamos ter olhos muito aguçados para perceber isso. Não deveria ser difícil. Na verdade, deveria ser absurdamente evidente. É claro, então, que esse mundo que é absurdamente fértil para mães que não glorificam a Deus na maternidade, para mães que buscam a infertilidade, deveria ser natural para a gente perceber que nutrir uma maternidade piedosa exigirá suor, exigirá suas lágrimas. É assim que você vai regar a raiz dos seus filhos, suor e lágrimas. O adubo será a sua própria vida como um tributo de glória ao Senhor. Deveria ser natural. Deveria ser normal. Na maternidade, a piedade dos filhos é primeiramente exercida por suas mães, ou vocês não sabem disso? Vocês são o exemplo de uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Vocês são o exemplo de uma fragilidade que não enaltece o pecado, mas que engrandece a dependência de Deus, irmãs. E com essa piedade, vocês também expõem
a grosseria e a maldade muitas vezes dos seus maridos. Papai não deveria ter falado assim com a mamãe. Mas olha como ela ficou calada. Olha o exemplo que dá. Mulheres afrontosas é o próprio Satanás. Pensa que são fortes, mas são os dedos do demônio. E a nossa geração tem dado lugar a isso, mas ninguém percebe que é reflexo do empoderamento feminino divulgado. Não, não. Mulheres que acham que depender do homem é uma fraqueza. É uma fraqueza. Não se completarão. Porque nunca serão a sua carne. Não se completarão. A maternidade, a piedade dos filhos é exercida primeiramente por sua mãe. E isso cansa. É fácil ser exemplo, mãe? É fácil ser exemplo em secreto, em anonimato, em silêncio? É fácil? Você sabe que não é. Contudo, a grande desgraça é que esse cansaço não lhe traz mais gozo, não lhe traz mais satisfação, mas traz tristeza, é um combustível para a murmuração. Mas não é assim que Deus vê. Avança um pouquinho, Salmo 128. Salmo 128, versículo 3. Olhe como ele vê a tua esposa, a esposa do homem bem-aventurado. E é claro que a sua esposa, a mulher no lar, a mãe de família, é um reflexo da intencionalidade, da piedade do próprio marido. Esposas afrontosas são casadas com homens frouxos. É natural. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Essa é a prosperidade de um lar que teme ao Senhor. Não importa se tem um bolo muito bem construído ou uma fatia de pão. É essa daqui, a riqueza e a prosperidade de um lar que teme a Deus. Mães, se vocês não enxergarem gozo e graça no sacrifício, vocês não desfrutarão do contentamento em cumprir a missão. Viverão murmurando e nutrirão murmuração nos seus filhos. E um dia, você, na mais pura autocomiseração, você vai ver que todas as suas idas à igreja não foi o suficiente. Todas as renúncias que você fez não foram o suficiente para sobrepujar a intensidade do seu desconforto, descontentamento, insatisfação e murmuração. Porque a sua probabilidade de criar filhos ímpios é absurdamente grande. Porque eles aprenderão a hipocrisia de parecer e não ser. É isso que a murmuração faz. Não é por vocês, mãe. Vocês deveriam entender isso. Não é por vocês. Não é mesmo por suas famílias. A missão não é para isso, é para o Senhor. Essa é a missão. A fidelidade não é ao seu esposo. Não coloque ele num patamar divino, você o matará. Não é para os seus filhos. Não espere satisfação diante da gratidão dele. Não coloque os seus filhos num patamar divino. Vocês os matarão. É para o Senhor. É somente que ele pode corresponder à nossa necessidade de satisfação, porque foi ele que colocou isso no nosso coração. Contentamento nele, satisfação nele. Vocês não geram e criam filhos para satisfação emocional. Sabe quando uma esposa se frustra para o casamento e idolatra os filhos endeusando? Acontece pouco isso? Não. Sabe quando um dos papéis é anulado no casamento por causa da dedicação descontrolada ao outro papel? A mãe continua sendo mulher, sendo mãe.
Mas o que acontece é que até a intimidade do casal morre porque o papel de ser mãe destruiu, anulou, sacrificou o papel de ser mulher. E vocês, irmãs, veem isso e não fazem nada. Porque vocês sentem a mais pura satisfação em simplesmente ser mãe e acham que o fato de ser esposas, de ser mulher, anulou. E fazendo isso, vocês colocam os seus esposos no perigo da mulher adúltera, da pornografia. Vocês colocam. Porque vocês acham que porque um novo papel agora está sendo desempenhado, um papel foi anulado, foi destruído. Não foi, não foi, não foi. Mas isso acontece pouco, irmãos. A libido da mulher morre e a mulher não faz nada. Simplesmente porque acha que Deus suplantou o seu papel de mulher a tornando mãe. Quem faz isso é o pecado, irmãos. Quem faz isso é a queda. Você continua sendo esposa. E jovens, não fiquem desconfortáveis nem ouvir isso, não. Isso também vai acontecer com vocês. O sexo faz parte da vida. E foi Deus que fez assim. E você devia ensinar os seus filhos quanto a isso. O que é sexo, o que é intimidade conjugal. Se você não fizer isso, outros farão. Da pior forma possível. Um papel não anula o outro. Mas é isso que nós vemos. Mulheres cujo casamento é frustrado se realiza na idolatria dos filhos. É por isso que é tão difícil disciplinar essas crianças na igreja. Porque você olha para os seus filhos com olhares divinos, endeusa eles. Então você não suporta o fato de que eles não são tão perfeitos quanto você julga ser. Oh, irmãos, isso acontece com uma facilidade tão gritante que é impressionante. Esses dias eu vi um Reels no Instagram de uma abordagem policial na residência de uma pessoa. E esses dois policiais, eles estavam procurando por um relógio que foi roubado. E eles tinham obtido informação de que o relógio estava naquela casa com aquele rapaz. E a mãe, então, como morava ali numa favela, a mãe, quando é abordada, ela fica angustiada e chama o filho. O que foi que você fez, fulano? Geralmente tem nome bíblico, né? O que foi que você fez, fulano? O que foi que você fez? Eu não acredito, eu não lhe criei assim. Dá uma tapa na cara dele. Eu não lhe criei desse jeito, diga! E aí, diante dos policiais, ele não fala, mas diante do apelo da mãe, ele diz, foi que me deram, mãe. E ela diz assim, leva ele agora. Leva, porque ele vai pagar. Ele vai pagar pelo que ele fez, que eu não criei ele dessa forma. Pode levar e não vou tirar de lá. Isso é uma mãe diante dos erros dos seus filhos. Não protegendo os pecados dele. Não protegendo os seus erros. Isso não é amor, isso é condenação. Proteger os seus filhos das consequências das suas escolhas é condenação, não é amor. É condenação. Mas mesmo em meio à igreja, nós temos mães que não são intencionais que fazem isso. Protege. Mães não descansam, mães cansam. Mães, descansar traz destruição. Mães, cansar é o sacrifício da missão recebida. E por fim, mães, cansar é instruir para a eternidade. É enxergar a maternidade como uma ponte para o encontro com o Senhor. Uma ponte para o encontro com o Senhor. Você vai construir uma ponte para o encontro com o seu Senhor. O seu Senhor pode ser Deus. O seu Senhor pode ser a idolatria de alguma coisa criada. Mas a ponte você vai construir. Não tenha dúvidas quanto a isso. Você vai construir uma ponte para o Senhor, o dono do seu coração. Ele pode não ser Deus. Você já vasculhou o interior do seu coração quanto a isso? Você deveria fazer isso quanto ao seu casamento, mulher. Você deveria fazer isso quanto à sua maternidade.
Vocês que almejam casar-se, vocês deveriam fazer isso. Quem é o seu Senhor? Aonde edificarei o meu lar? Vocês já perceberam se o lar de vocês está edificado sobre a rocha? Porque dá tempo fazer a mudança do local de criação, removendo a sua família de joelhos, removendo a sua família em contrição, para que seja posta sobre a rocha, se lá não estiver. É por isso que nós estamos falando sobre isso aqui, irmãos. É o Senhor alertando, é o Senhor bradando dos altos céus, é o Senhor proclamando, é isso. Não é para ficar com raiva, não é porque está sendo exposto, não é por causa disso. É para perceber que talvez você não ama o seu lar, o quanto você proclama e não adianta. É o Senhor que vê, não há amor onde Ele não está. Não adianta fingir. Não adianta maquiar. Aquele bebezinho que agora você abraça e afaga com um cheirinho de talco tão gostoso, um dia pode ser envolto de enxofre. Mas parece que a satisfação agora é suficiente. Hitler também foi um bebê, sabia? Sabia que Hitler foi um bebê? Ele foi ninado. Você sabia? Ele também foi ninado. Talvez esse ponto, especificamente, demonstre algumas das grandes evidências da falta de intencionalidade na maternidade. Mães que criam seus filhos como um processo de automação do qual eu falei. Fazem o que fazem todos os dias, estão acostumados por isso, não observam as facilidades, como o fato de que não estão criando os homens, e nós falaremos isso quando formos falar sobre as mulheres e homens especificamente. Imaginam que não precisam cultivar a audácia masculina, a vigorosidade masculina, o suportar da mulher. Na verdade, nutrem fraqueza e facilidades. Essas sustentarão casamentos? Sustentarão? Não consegue comer a verdura? Sustentarão casamentos porque acham que vivem por aquilo que gostam. É porque eu não gosto. Um insulto o homem dizer que não gosta. Porque o mundo não vai dar o que ele gosta, não. O mundo não vai dar o que ela gosta, não. O processo de automação é o processo com o qual nós criamos bichos. Pets, cachorros e gatos, animais. Nós não temos intencionalidade de criar. Nós simplesmente colocamos. É assim que nós criamos bicho, animal, não filhos. Filhos nós não criamos assim. Cada comida dada é um processo diferente. Cada disciplina é um processo diferente. Cada culto doméstico, cada discipulado é um processo diferente. Cada roupa que vestimos, cada comportamento que observamos é um processo diferente. E nós os analisamos diferentemente. E isso cansa. Isso cansa. Isso exige o esvaziamento de vigor das nossas almas. Inculcar diante de cada atitude despretensiosa é porque a criança... Oh, não perderei a oportunidade. Não. Por que você fez isso? Não. Entendo. Homens não fazem isso. Homens não agem assim. Minha filha, por que você fez isso? Por que essa preguiça? Um dia você vai casar. Vai casar. Você acha que vai sustentar um lado de ser? Pastor, ela não entende. Entende sim. Entende sim. Aí você vai falar com a sua filha quando ela tem 18 anos e ainda vai escolher se vai falar sobre sexo ou não? Porque você não nutriu um lar aberto para edificação. Então tem assuntos simplesmente que você não toca. Porque você não criou para o Senhor. Você criou para o seu conforto. E é desconfortável falar sobre muitas coisas. Aí não tem espaço mesmo, não. Entende sim. Entende sobre preguiça e os efeitos da preguiça. Entende sim.
Entende sobre a hipocrisia. Como, pastor? Ensine, ilustre, use a sua intelectualidade. Entende sim. Você já ouviu o quanto eles são ardilosos para enganar e mentir? Vocês já viram? Já, sim. Já. Então, são as inclinações racionais deles que estão corrompidas e precisam ser endireitadas. Porque eles entendem sim. Eles sabem como usá-las. Mas são ímpios ainda. Escolhem um caminho mais fácil. E você tem que ensiná-los que é o caminho de morte. Inculcar todos os dias, a cada instante. E isso cansa, mas você só faz isso porque vocês não os criam para esse mundo, vocês os criam para a eternidade. E na eternidade a mente é encharcada da palavra do Senhor, do temor do Senhor. É dessa forma que nós criamos filhos piedosos. E um dia, mesmo se dedicando piamente a isso, os seus filhos podem não amar o Senhor. Essa é uma possibilidade. Mas vocês saberão que vocês pavimentaram o caminho diante dos seus olhos. E eles simplesmente não escolheram. Você chorará, mas em paz, porque você fez o seu papel. Você fez o seu papel. Agora você imagine o choro diante da sua negligência. É o combustível para a sua agonia, meu. São os açoites que ninguém poderá tirar de você. Sabe quando irmãos, parentes, tentam diminuir o peso das suas escolhas? Olha, mas você tentou. Olha, mas você ensinou. Olha, mas você fez o que pôde. Será que é verdade para todas as mães? Será que é? Ou você mesmo, quando ouvir essas palavras, com o Espírito Santo bradando em você, você ouvirá interiormente: mentira, eu não fiz. Não fiz. Não fiz. E você não faz isso porque está emocionalmente ferida. Você faz isso porque você é uma mãe intencional. Mãe intencional não cria para ninar, irmãos. Cria para enfrentar monstros gigantes, fera. Não cria bichinhos de pelúcia. Não cria, irmãos. As suas considerações não são emocionais. São intencionais. Chorando amargamente, mas ciente. Enquanto a vida, a luta, dobrando os joelhos e clamando, mesmo vendo o filho deixando a igreja, mesmo vendo o filho fazendo escolhas erradas e lutando, e quando chegar a um ponto que não dá mais para lutar fisicamente, você luta de joelhos. E até ele morrer, você lutará. Mas ciente de que você continuará apenas aquilo que você fez a vida toda. Lutar por um filho, para que se ame o Senhor. A oração de Ana deveria ser a oração de toda mulher. Mãe de Samuel. Vamos abrir esse texto, 1 Samuel, capítulo 1. A oração de Ana deveria ser a principal e a constante oração de toda mulher. Na verdade, seria maravilhoso se os pais imprimissem num quadro bonito e colocassem na cozinha. Olha aí, seria interessante. Vamos ver se vocês fazem isso quando eu visitar a casa de vocês. Eu vou ver se vocês fizeram. Eu vou bater a foto para ver que tem um quadro mais bonito. Lembra o propósito da maternidade. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Observem a oração de deleite, de satisfação, de propósito eterno na maternidade. Gerando para consagrar. Não gerando para ter, porque a sociedade diz que você tem que ter um filho, porque as suas amigas têm. Não porque você está emocionalmente frustrada com seu casamento e você precisa de alguém que lhe ama. Não. É para o Senhor. Levantou-se Ana. E com amargura de alma. Ela estava amarga de alma por quê, irmãos? Porque ela era mãe.
Não é por outra coisa. As mulheres hoje ficam amarguradas de alma por coisas fúteis, irmãos, por coisas fúteis. Com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. E quando o nome do Senhor, cada nome do Senhor tem um significado, os atributos que estão dados ao nome do Senhor. Aqui o Senhor dos Exércitos é o Senhor que luta as nossas batalhas, é o Senhor que vence as nossas batalhas, é o poderoso dos exércitos, o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me te lembrares. Olha aí, para muitas mulheres a maternidade é quase uma punição. Se de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça. Não passará navalha. Consagração, irmãos. Dedicação e consagração. Não para o meu deleite, mas para a glória e o serviço do Senhor. Mães, entendam, mães. Não é o cansaço pelo cansaço que vocês experimentam. É como se fosse uma segunda gestação do mesmo filho. Só que essa segunda gestação não durará 39, 40 semanas. É uma vida. Mas também bota logo para sair de casa. Não deixa demorar muito, não. Não são 39 semanas, 40 semanas. É a segunda geração. E gestacionar a piedade exigirá. E vocês sentirão muitas mais contrações, enxoos, diabetes gestacional, muitas mais serão as ingratidões, os desrespeitos, as desobediências, a obstinação. Nessa luta, pode até não parecer, mas os frutos estão sendo semeados. Continua com piedade, continua com temor. Esses frutos demoram a aparecer, irmãs, demoram. Eles precisam criar raízes lá embaixo antes de vermos os primeiros brotos nascendo. Eles precisam, demora, irmãs, demora muito e parece que não está dando resultado. Mas vai nascer. Vai nascer. Mas demora demais. E muitas vezes nós teremos que derramar mais sangue do que simples água para regar. Muitas e muitas vezes. Muitas vezes naquele dia exigirá como irrigação as nossas próprias lágrimas. Mas vocês estão semeando. Observe o testemunho de Paulo, que Paulo dá do labor da mãe de Timóteo, irmão. A intencionalidade, mesmo quando tudo parecia improvável, Timóteo não nasceu num lar cristão, irmãos. Esse lar, ele precisou ser forjado em silêncio, cautelosamente, por sua avó e por sua mãe, porque era filho de pai grego, não judeu. Aliás, é algo que deveria ser de várias formas lembrado aos nossos filhos do privilégio de um lar cristão. O privilégio de ter pais piedosos, pais que os amam para o Senhor e não para si mesmo. Nós vemos isso, Atos 16, no versículo 1, nós vemos que o pai de Timóteo era grego. E olha como é interessante. Abre aí, Atos 16, versículo 1, porque aqui tem um dado muito interessante que passa muito rapidamente despercebido. Atos 16 não é assim, Paulo falando, né, sobre Paulo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali, quando ele chegou lá, havia quem ali? Um discípulo. Quem foi que fez esse discípulo? Havia um discípulo chamado Timóteo. E esse homem, ele foi nutrido com tanta piedade e vigor que nós vemos ele aguentando afrontas e igrejas que poderiam ser destruídas, mas por causa da vigorosidade dele não foi. Olha
Quantas pessoas são beneficiadas com a criação piedosa? Toda a igreja de Éfeso é devedora desse mãe. Paulo é devedor dessa mãe. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho, não é por acaso que diz de quem ele é filho? Filho de uma mãe judia crente. Como é que qualifica o pai? Crente, grego. Ímpio. Um discípulo pelos braços da mãe. Contudo, foram os seus olhos virados para a eternidade que conduziram Timóteo. Não às dificuldades que tinham lá. Não porque o pai não amava o Senhor, não por causa das dificuldades em nutrir piedade. E Paulo dá testemunho. Abre aí 2 Timóteo capítulo 1. E Paulo dá testemunho agora. E o nome dessas mulheres ecoam agora, quase 2000 anos depois. Ecoam agora por sua piedade, como uma ilustração de que agora também ecoa na eternidade, como um brado de glória ao Senhor. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti. É como se Paulo estivesse louvando, agradecendo, porque o seu escudeiro, o seu fiel companheiro, o seu delegado apostólico, mesmo agora nessa segunda carta, tendo muitos que o abandonou, mesmo agora ele tem alguém, porque ele lembra de que o fundamento foi colocado por mulheres piedosas, irmãs. Paulo não enaltece a Timóteo, mas Paulo enaltece aquelas que fizeram a segunda geração. A sua mãe, a sua avó. Lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, gratidão, exaltação, alento, criando filhos para ser bênção, para ser instrumentos de graça para outros, para serem fortaleza e escudo para outros, não meninas mimadas, não moleques, não meninas frescas, moles. Não despreze o querer da sua filha agora como algo qualquer. Não despreze. Não é porque ele nasceu com esse rosto. Não é porque ela nasceu com esse paladar. Lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso para ver-te. Você conhece o teor da carta. Muitos abandonaram a Paulo para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de quê? Da tua fé sem fingimento. Ele já encontrou Timóteo com essa fé sem fingimento, irmãos. A sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que há em ti também, sem fingimento, sem hipocrisia, uma fé genuína, sincera e real. Mãe, como o Senhor que vê corações, que vasculha interiores, descreveria a sua fé. Agora, como a sua fé será descrita? Porque o seu filho, a sua filha, irá espelhar a sua fé. Já pensou se diante dessas palavras for uma condenação e não um alívio para você? Não, espelhar a minha fé, não, por favor. Porque pode ser uma condenação. Pode? Pode ser. Será que o cansaço está tirando do seu filho a lapidação de uma fé sem fingimento? Será que o seu filho precisa mais de cansaço da sua mãe? Será que precisa? Ou não? Eles estão aprendendo que parecer basta. Só para a igreja. Vestir essas roupas. Postar essas fotos. Saber o que falar e onde falar. É só isso. Filhos assim não são criados nem para esse mundo, quanto mais para a eternidade.
O ponto de Paulo é que Timóteo compreende o que ele fala, compreende o que é morrer pela fé, viver para o sacrifício. Timóteo compreende, Timóteo não precisou aprender a piedade por fingimento, ele não presenciou simplesmente algo que nunca viu na vida do apóstolo Paulo, ele cresceu testemunhando de fidelidade, de contentamento na dificuldade. Num lar descrente, com um pai ímpio. É justamente por isso que ele pode dar testemunho em seu lar de que a palavra do Senhor é a fonte completa para a vida. É a isso que diz respeito às palavras que tanto nós conhecemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Timóteo sabe o que é isso e sabe que é verdade. Realmente é. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Porque foi assim que ele foi criado. Ele diz, tu, porém, permanece, mais uma vez, remontando a piedade do lar. Permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Paulo não está falando dele não, irmãos, né? Ele vai continuar, ele não está falando dele. Olha aqui o vigor do maior pregador, do maior plantador de igrejas que o mundo já conheceu, dando testemunho de veracidade, fidelidade, intensidade, na simplicidade, no silêncio e no anonimato, de mães que discipulam para a eternidade, irmãos. Sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te, ele podia dizer, assim como tu és, ó Timóteo, pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E esse é o ponto pelo qual eu disse que as mães forjam pontes, as mães pavimentam estradas, por causa desse termo aqui, tornar-te sábio para a salvação, edificar discernimento, edificar temor, nutrir contentamento nos céus e repulsa por esse mundo. É a edificação, é tornar-te sábio para a salvação. Os olhos deles vão sendo abertos pelo Espírito Santo, pela instrumentalidade da mãe, do pai, para que eles vejam o Senhor e se torne mais reluzente do que qualquer outra coisa. Não bens, não glamour, mas isso. O Senhor, tornar-te sábio. Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, essas palavras têm significado agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A educação na justiça não é conforto, não, irmãos. É o contrário. Educação na justiça. Você está educando seu filho na justiça? Ou não? Educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Foi isso que a mulher dele criou. A mãe dele criou. Ela não criou um menino. Eu estou indo direto para outra pregação, né, irmão? Ela não criou um moleque. Paulo citou muitos covardes aqui, não citou? Citou. Nessa carta, Paulo cita apóstolos covardes. Pessoas que não sabem o que é fidelidade. Palavra. Mas não foi isso que a mãe... Não foi isso que a irmã Eunice criou. A irmã Eunice criou um homem de Deus. Para que esse homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está criando quem? Qual é a mulher? É mulher ou é uma menina? É um homem ou é um menino? Pode sorrir com as brincadeiras dos seus filhos, com as coisas de infância, com a gracinha que faz, mas não se engane. Ali é um homem. Ali é uma mulher. Aí vocês entendem por que a cultura pet inunda tanto as nossas vidas. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer, um bichinho. Mas eu não cheguei lá ainda. Mães, filhos não são criados como um processo de automação. Eu quero falar disso direto.
Processo de automação. Porque vocês veem coisas que deveriam ver como pecado e simplesmente aceitam porque já estão acostumados. Processo de automação. Buscando facilidades, pragmatismo, oportunidades para descansar mais. Contudo, minhas irmãs, para a gente ir por fim. É isso que nós temos visto. Crianças não podem brincar porque irão sujar e dar mais trabalho para suas mães. É isso que nós vimos. Crianças não podem comer sozinhas porque irão sujar, irão derramar a comida, irão quebrar e dar mais trabalho às suas mães. Tem mais crianças que não conseguem tirar uma semente de uma fruta. Lascou, não lascou? Mas assim, não cria sequer filhos para sobreviver nesse mundo. Porque esse mundo não é de facilidades. Quanto mais para a eternidade. E você sabe os monstros que você enfrenta, por que você acha que vai conseguir livrá-los do seu filho? Não vai. Mães, instruir para a eternidade custará a sua vida. Anulará a si mesmo. E isso é um grande privilégio e a glória das suas vidas. Então, para a gente finalizar, mães não descansam. Mães cansam. Porque descansar traz destruição. E isso equivale a colocar os seus propósitos acima dos propósitos de Deus. Mães, cansar é o sacrifício da missão recebida. É o resultado de honrar a missão com fidelidade. Mães, cansar é instruir para a eternidade. É enxergar a maternidade como uma ponte para o encontro com o Senhor. Meus amados irmãos, quando nós cantamos a canção Tempo do nosso retiro, por exemplo, o que nós refletimos? Ou nós simplesmente cantamos? Quando nós cantamos, o inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem luta por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que a tua graça se renove em mim e também no meu lar. Ou você está sendo tentado a proteger diante da exposição no interior de sua casa esses dias. Entendam, mães, mulheres, mães, sua beleza não pode ser vista por olhos carnais. Não é o seu corpo. É uma maternidade piedosa. Você tem que cuidar do seu corpo. Entenda isso. É o templo do Espírito Santo. É a mordomia do seu corpo. Você tem. Você ensinará também ao cuidado na alimentação aos seus filhos. Entenda isso. Mas a sua beleza não reside nisso. Maridos, não faça a sua esposa achar que a beleza dela é o seu corpo. Prostitutas pensam isso. Meretrizes pensam isso. Ímpias pensam isso. Mulheres piedosas não deveriam ter esse peso sobre os seus ombros. Mães, seu conforto não está no descanso deste lado da eternidade. Você vai descansar. Não, você vai descansar. Ao lado dos seus filhos, do seu esposo, você vai descansar. Mães, seu sucesso não está nos estudos ou no empreendedorismo. A sua felicidade deve ser contemplar os seus filhos no Senhor. No Senhor. O descanso não faz isso. O descanso não faz isso. O sacrifício faz. O mais intenso e deleitoso cansaço em forjar piedade em um coração moldado pelo instrumento da graça, que é a maternidade piedosa. Ainda assim, pais, homens, a mulher continua sendo a parte mais frágil. E vocês não podem sabotar a fragilidade dela. Se isso é requerido delas, se essa intensidade, esse vigor é requerido delas, em vocês o desgaste e o descanso deve transbordar ainda mais. Isso quer dizer que, presta atenção nisso, por favor.
Isso quer dizer que o cansaço da sua esposa não pode denunciar ou expor a sua lerdeza, homem. Não pode denunciar ou expor a sua preguiça, a sua omissão, a sua irresponsabilidade. Porque nós vemos mães vigorosas e pais frouxos, fracos, apáticos e lerdos. E isso é uma absurda desgraça, não só para suas famílias, não só para essa geração, mas para a nossa igreja. Nossa igreja, não sei. Vamos orar. Vamos ficar de pé para orar, por favor. Nosso Senhor, que maravilhoso é ter mães que testemunham do Senhor. Ajuda-nos, cada um de nós, para nutrirmos essa atmosfera em nossa pequena igreja, meu Pai. Mulheres que anseiam a maternidade se realizam com isso. Mulheres que anseiam não os estudos, não o mercado de trabalho, não o concurso, mas que anseiam encontrar um marido piedoso, em forjar uma semente piedosa, meu Deus, e se satisfaça nisso. Ó Senhor, nós estamos rodeados de tanta desgraça, meu Pai. São tantas feras, tantos monstros, tantas armadilhas, sabotagem, sedução. Ó Senhor, como isso tende a nos destruir, meu Pai. Então, nós sabemos que dependemos do Senhor. Nós sabemos, ó Deus. Só nos faz entender isso com maior profundidade, por favor, Senhor. Em nome de Cristo, nosso Rei, nosso resgatador. Resgata-nos do aprisionamento dessa cultura que destrói. Abençoa as nossas amadas irmãs, que possamos cuidar delas. Em nome de Jesus. Deus abençoe.